Bem, hoje a gente vai voltar a falar de ecocídio. Eu abordei esse assunto, eu falei de ecocídio quando eu falava da queimada que aconteceu no final do primeiro semestre na Amazônia, coisa que espantou o mundo inteiro, deixou todo mundo de cabelo em pé. Mas agora eu quero falar de uma ação ecocida que foi desenvolvida, perpetrada por duas pessoas. Assista até o fim e vê se você concorda comigo. Bem, voltando à história do ecocídio. O ecocídio é um crime contra o meio ambiente, um crime que envolve muitas vezes a destruição de grande parte ou a totalidade de um ecossistema. Isso tem acontecido aqui no Brasil. Voltemos à Amazônia. Aconteceu uma grande queimada na Amazônia, histórica, e aí o mais surpreendente de tudo é que recentemente o presidente brasileiro, falando a investidores árabes, disse que ele potencializou as queimadas da Amazônia. Coisa que a gente já sabia, mas ele declarar isso, declarar o crime cometido, e disse que fez isso porque ele discordava, palavras dele, né? Por não me identificar com as políticas públicas anteriores no tocante à Amazônia. Olha que absurdo, ou seja, ele incrementou, ele incentivou, ele potencializou as queimadas da Amazônia. Bem, mas isso a gente pensa que acabou, não, continua, é uma política de governo. Em setembro, segundo o Instituto Amazon, através de imagens de satélite, se identificou que houve a queimada ou a destruição, desmatamento ou queimada de 802 quilômetros quadrados da floresta amazônica, 80% a mais do que aconteceu no mesmo mês do ano passado. Bem, aí a gente pensa que tá acabando isso tudo, né? Aconteceu em setembro, não existe outras ações ecocidas? Existe. Agora, recentemente, agora no mês de novembro, o que ele fez? Ele revogou o decreto 6961 de 2009, que criou o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar, colocando restrições a locais em que se poderia plantar, fazer o cultivo dessa monocultura. Entre os locais, a Amazônia, né, e o Pantanal, locais sensíveis do ponto de vista ambiental. Pois é, ele revogou para que a Amazônia possa virar um grande canteiro, um grande cultivo de cana-de-açúcar, bem como o Pantanal. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, guarda a maior biodiversidade do mundo. O Pantanal é um ecossistema incrível, um bioma responsável, inclusive, por nascentes de grandes rios brasileiros. E agora vai virar cana-de-açúcar. Um verdadeiro absurdo. Mas não param por aí os absurdos, né? Existe em curso um projeto de lei sendo elaborado, nem sei se já foi para o Congresso, mas para permitir a mineração em terras indígenas. Olha, que verdadeiro absurdo. A mineração em uma área de mata, ela não só desmata, como ela também polui através do mercúrio, que é um metal extremamente tóxico usado no garimpo. Ele polui os rios, os ribeirões e igarapés com toda a vida que existe lá. É de espantar. Bem, mas aí parou por aí? Não, existe outra ação também. O secretário nacional da pesca, aquele mesmo que falou que os peixes eram inteligentes e se desviariam, portanto, das manchas de óleo, ele pediu ao Bolsonaro para revogar um item do Plano de Ação Nacional dos Manguezais. E esse item revogado vai permitir, portanto, o cultivo de crustáceos em áreas de manguezais. Ora, os manguezais, eles têm que ser protegidos de forma integral, porque ali é o berçário de muitas espécies marinhas. E aí, o que acontece? Quando você cultiva os crustáceos de forma artificial, você interfere naquele ecossistema de forma negativa. E existe vários estudos já comprovando isso. Por conta desses estudos é que se criou o Plano de Ação Nacional dos Manguezais. Mas este governo ele nega o conhecimento científico, é pautado inclusive no astrólogo, nas afirmações daquele astrólogo que vive na Virgínia, aquele brasileiro, que diz que a Terra é plana.
Bem, o que esperar? Né? A gente fica indignado, mas a gente não pode se espantar com essas ações, porque quando ele era deputado, ele demonstrava nenhum apreço pelas questões ambientais. Quando ele foi candidato a presidente, ele já dizia isso, que o Brasil tinha reservas ambientais demais. E quando ele assumiu a presidência, é claro, vai estar colocando em prática tudo aquilo que ele disse que faria. Infelizmente, para desespero de tantos brasileiros, para desespero da população de uma forma geral, não só no Brasil, mas no mundo, vendo uma ação deletéria, uma ação que está acabando com o meio ambiente. Por isso, é fácil a gente dizer que Bolsonaro e Salles, ministro do meio ambiente, são ecocidas. Vou falar depois, no outro vídeo, sobre mais uma ação também que está levando o Brasil a enfrentar um problema muito grave, que é a contaminação de óleo em mais de 2.600 quilômetros de litoral do Brasil. Tá bom? É isso. Até a próxima.